Mas qual que é a tua formação? Sou formado em Relações Internacionais pela UNERP. É isso aí. O que tá pegando lá dessa vez? Porque tá, como a gente tava falando aqui, tá sempre alguma coisa pegando em Israel, né, Jonas? Sempre. Israel é sempre a manchete, né? Bom, primeiro quero agradecer o espaço, a oportunidade, cumprimentar todos os nossos ouvintes agora nesse momento. E vamos falar um pouquinho de Israel, né? Israel sempre é a manchete no mundo porque Israel é referência hoje em dia como uma democracia no Oriente Médio. Isso é um fato. Hoje a gente olha, mesmo a pessoa sendo um simpatizante ou não, Israel é, sim, hoje a única democracia plena no Oriente Médio. Então existe uma pressão muito grande sobre Israel, né? Porque Israel acaba sendo representante, vamos dizer assim, né, do ordenamento ocidental, né, que a gente fala assim que são um ordenamento da democracia, dos direitos humanos, dos direitos civis, e tudo que Israel faz acaba que entra em manchete, porque assim, poxa, uma democracia está em guerra, como assim? Uma coisa é uma ditadura, uma teocracia como é o Irã, um governo religioso, você não espera muita coisa, né? Mas agora um país que se intitula uma democracia, entra num conflito, entra numa guerra, acaba chamando muita atenção, Dessa vez o choque é com quem? Com o Irã, mas não começou com o Irã, né? Israel hoje está guerreando em 4 frontes, vamos colocar assim, né? Israel luta ali em Gaza contra o Hamas, que é um grupo terrorista, isso tem que ser deixado bem claro, né? Não é um grupo de resistência. Que fica em... A Gaza fica hoje, a gente coloca assim, no oeste de Israel. Tá. Fica na pontinha ali, né? Quase na África mesmo. Eu não sei, só fazer um parênteses aqui, eu não sei como é que sobrevivem essas cidades. Porque Gaza, por exemplo, historicamente, e eu não sou professor de relações, só curioso e, né, de ver as notícias, né? Sim. Gaza não existe. Gaza é um país, ou é um estado? Na realidade, Gaza é só uma cidade. É uma cidade. É só uma cidade. Que não existe, é só escombros. É impressionante. Do que sobrevivem essas pessoas que vivem em plena guerra? E aproveitando o que o senhor falou, isso sobre história, né? Gaza, na realidade, em hebraico é Asa, né? Asa era uma região que sempre deu problema. Não sei se o senhor lembra lá na Bíblia que falava dos filisteus e dos hebreus. Os filisteus moravam em Asa, né? Então, desde que o povo de Israel tá na terra de Israel, tem problema naquela região. Essa guerra aí existe há mais de 1800 anos. Só que o problema começa quando o Império Romano domina Israel, né? Quando tinha o Templo de Jerusalém ali, o Império Romano domina Israel e o Imperador Adriano, ele tinha um problema muito grande com os judeus, ele tinha raiva dos judeus, porque os judeus são assim, eu respeito você, mas eu nunca vou deixar de ser judeu. Então, você vai ver que em cada país do mundo tem a comunidade judaica. Não entendi, porque há um convencimento das pessoas, com vocês judeus, de convertê-los para outra religião, é isso? O que acaba sendo um pouco estranho, porque a maioria dos povos é assim, você vai para um outro país, você mantém a tradição dentro da sua casa, no máximo você mostra um pouco da sua cultura. O povo judeu não, sempre se junta e acaba formando uma comunidade judaica. Você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, em Nova York, você vai lá no Brooklyn, tem a comunidade judaica nos Estados Unidos, certo? Então, assim, a comunidade judaica, ela sempre se acha. Um judeu acha o outro judeu, onde ele estiver. A gente se encontra, se junta e forma uma comunidade. É verdade. E essa Nós temos comunidade em Ribeirão? Temos. Nós mudamos o assunto um pouquinho, mas vale a pena também. Nós vale temos comunidade judaica. Temos uma grande comunidade judaica aqui em Ribeirão. Mesmo? Temos uma sinagoga em Ribeirão. Tem sinagoga em Ribeirão? Tem sinagoga em Olha, Ribeirão. que eu não sabia. Eu, inclusive, ensino na sinagoga ali. Aonde fica? Desculpa, pode falar? Claro que Onde pode. fica a sinagoga? Chama-se Espaço Torá. É uma sinagoga com mais de 13 anos. Um trabalho social forte. Qual bairro que é aqui? Fica no Alto da Boa Vista. É mesmo? Quem quiser nos conhecer, tá convidado. Espaço Torá. Torá. Espaço Torá. É uma sinagoga com mais de 13 anos de história. Tenho curiosidade em conhecer. Venha conhecer, o senhor vai amar. Tem um pergaminho da Torá que a gente trouxe de Israel, feito pelos escribas. Vamos fazer uma matéria lá qualquer dia, Vamos, Thiago? vamos. Vai ser uma oportunidade. Fazer uma matéria, mostrar os bastidores. Temos um museu lá de artefatos judaicos mesmo? da terra Aí, de ó. Israel. Os judeus têm uns 2000 anos de história tranquilo. Muito mais que isso. Muito mais. Bom, vamos voltar lá para o Adriano. Voltando para o Imperador Adriano. Mas vamos produzir essa matéria. Acho legal a gente mostrar os bastidores, né? O pessoal vai se interessar muito. E é o que eu estava falando pro Thiago agora há pouco, né? Às vezes você é judeu e nem sabe. Sabia disso? Porque houve toda uma história, né? Eu tava te falando aí que quase. Né? O meu tio, casado com a minha tia, na verdade, irmã do meu pai, era ela, e ele era judeu. Olha só. José Berezovski. Olha só, Berezovski. Um querido. Muito provavelmente ele é da Europa Oriental, a família. Não vou saber. Olha que interessante. Não vou saber, mas era muito querido, infelizmente já faleceu. Já tem alguns anos. Isso acontece porque, como eu estava falando, o Imperador Adriano, para ele cutucar os judeus, ele mudou o nome ali.
né? Antes chamava-se Judéia. Isso. Judéia vem de Judá. Judá é um dos filhos de Jacó, né? Nós judeus, por isso que é judeu. Judeu vem de Judá. O imperador Adriano, quando ele dominou, ele trocou o nome para Filisteia. Filisteia, que em latim é Filístia. E Filístia se tornou Palestina, né? Então aí veio o nome Palestina. Ele era judeu, Adriano? Era Não, judeu? de jeito Não, nenhum. Ele pelo era contrário. romano. Ele era romano. Oposição. Ele era romano. Ele era o verdade. imperador de Roma naquele Imperador período. de Roma naquela época. E ele quis cutucar os judeus, sabe assim? Porque ele dominou Israel, ele tinha autoridade, né? E a partir dali, Ali começou o problema, Ali na verdade. começou tudo. Porque ele trocou o nome de Judéia para Filístia, né? Filístia. É como vamos imaginar assim: chega um presidente, domina o Brasil, troca o nome por Argentina. Coloca o demais também, né? Aí calma, pronto. calma lá. Aí você tira quer- o nome Brasil e põe Argentina Aí aqui é pra gente. muito. aí todos nós viraremos adrianos. Olha lá, né? Aí a gente já vira os. Entendeu? E aí começa esse problema porque Gaza era esse território, entendeu? E aí sempre houve isso. E quando em 1948 os judeus retornaram para a terra de Israel, e a gente teve o direito ali, né? Vale lembrar que o Estado de Israel, ele é um Estado não só democrático, mas ele é um Estado reconhecido. Ele foi reconhecido em 1946 pela Organização das Nações Unidas. Não há muito tempo assim, vamos Não, dizer. século logo passado. depois da logo Segunda depois... Guerra Mundial. Exatamente. Depois da Segunda Guerra Mundial tinha um problema no mundo. O que fazer com os judeus? Porque o mundo civilizado descobriu do Holocausto. E agora as nações civilizadas tinham que responder isso. Qual o problema dos judeus? Qual o problema com os judeus? Dos Olha- judeus é diferente do com os judeus, né? A pergunta que o senhor fez é uma pergunta que nós tentamos Qual o responder. problema com, né? Eu falei do, né? Não, com os judeus. A gente tenta responder, pega? a gente tenta responder essa pergunta há muito tempo. Na verdade, ela é muito grande, ela é muito complexa, né? Envolve religião, envolve política, envolve muita coisa, né? Mas assim, eu diria que o principal problema é que as pessoas têm uma imagem errada do judeu, né? Muito por Qual é a imagem que as pessoas têm dos judeus? Tem aquela imagem do ganancioso, do que domina a mídia, controla o mundo, que tá por trás de tudo. Os Illuminati. Os Illuminatis. Imagina isso, E né? qual o problema disso? Pra muita gente se incomoda, né? É mesmo? Porque você pensar que Mas tem... lá atrás, há 1000 anos atrás, aí pelo menos. Bom, 1000 anos atrás a gente vai entrar aí na Idade Média. O que estava tendo na Idade Média? A Inquisição. Né? A Inquisição foi um problema por quê? Porque o cristianismo, ele nasceu do judaísmo. Cristianismo católico, né? Ele nasce do judaísmo. É válido lembrar, mas a pessoa de Jesus Cristo, Jesus era um judeu. Jesus era um judeu nascido ali, né, em Belém, que é a cidade judaica, onde nasceu o rei Davi, cresceu em Nazaré, né? Então, a principal figura do cristianismo é um judeu. E aí as pessoas se interessavam pelo judeu, então. Entendi. Mas aí tem um problema, porque na própria Bíblia, entre aspas, os judeus que mataram Jesus. Então, como que você vai conciliar? Sendo que não foram os judeus, né? Foram os romanos. Válido lembrar isso, né? O próprio Jesus era um judeu. Então aí você cria todo um problema, uma ferida histórica, entendeu? As pessoas já olham pro judeu como aquela pessoa assim... Sabe aquela coisa de malhar o Judas, né? Aquela... Vamos voltar para nossa época agora, vai, vamos lá. Já voltamos. Sim, Você viajamos no túnel a gente do precisa tempo. fazer um programa contando a história, né? Disso daí que é muito Vai legal. ser um prazer. Muito legal. Vai E ser um você, prazer. Pelo visto, eu não te conhecia, pelo visto domina bem, né? Toda a história. Agradeço muito por isso. Hoje, o que a gente poderia falar, né? Com relação a essa guerra, né? É válido comentar o seguinte, pessoal. Todos que estão nos ouvindo, você tinha me perguntado assim, como que Gaza sobrevive? Sabe como que Gaza sobrevive? Gaza sobrevive de Israel. Isso é importante ser falado. Gaza sobrevive hoje de Israel. Todos que estão nos ouvindo têm que entender que quem mantém a estrutura hoje em Gaza é o Estado de Israel. Luz, né, energia elétrica, água, combustível, os insumos principais que Gaza precisa, né? Porque assim, a gente tem que entender que tem Israel e tem Cisjordânia. O que é a Cisjordânia, pessoal? A Cisjordânia são regiões que lá no acordo que foi feito entre Israel, né, e a autoridade palestina foi dividida em seções. Então a gente tem zona A, zona B, zona C, zona D. Essas zonas, elas são administradas ou pelo Estado de Israel, ou pela autoridade palestina, ou por um conjunto de ambos, né? Então quando uma pessoa pergunta assim pra mim, quem que sustenta Gaza? Quem sustenta Gaza é Israel. Tem sim a Organização das Nações Unidas, né, que fortalece, que ajuda, dá-lhe insumos, ajuda humanitária. Só que hoje em dia, com todo esse estrondo da guerra, houve uma investigação muito grande e se descobriu que a maioria dos diretores dessas associações das organizações das Nações Unidas eram do movimento terrorista. Então muita coisa era desviada, contrabandeada, né? Então assim, Gaza hoje, a principal estrutura que mantém Gaza é sim o Estado de Israel.
E a gente viu isso que quando teve a guerra do 7 de outubro, Israel tirou a energia elétrica dali. Então quem fornece isso hoje é Israel. Hoje falam muito que Israel é quem está atacando o Irã. Sim. É isso mesmo? Ou teve algum... Porque assim, vamos pegar o caso da Rússia. Sim. A Rússia com a Ucrânia foi OTAN atrás, OTAN do lado, OTAN em cima, OTAN embaixo. E a Rússia avisou, não quero que coloque OTAN na Ucrânia. Logicamente que tinha os motivos, os interesses econômicos da Rússia e tudo mais, tem visões opostas e entraram nesse conflito. E quem vai decidir quem é bonzinho e quem é malzinho no final é o vencedorzinho. Então, por fim é isso, a história é feita assim. E isso com certeza, essa história que a gente vai contar no final vai ser feita pelos vencedores, como sempre foi feito. Mas qual foi o motivo que essa guerra começou? Então, existe um conceito nas relações internacionais que a gente chama de plataforma de projeção. O que é uma plataforma de projeção? Um país, ele quer exercer domínio e hegemonia numa região do mundo. Só que para ele estar lá pessoalmente, com tropa, com soldado, com base, é muito custoso. Então o que ele faz? Ele arranja um aliado naquela região que ele quer ter hegemonia e esse aliado representa ele. Ele não está lá diretamente, mas tem o aliado dele. Então, você encostar no aliado dele, está lidando com ele. E o aliado dele estando lá, é ele estando lá. Então, o que acontece? Israel hoje é a plataforma de projeção dos Estados Unidos no Oriente Médio. Isso é um fato. Sim. Os Estados Unidos têm Israel como seu principal aliado e a Rússia tinha o Irã como seu principal aliado. Só que a Rússia começou a se apertar com a guerra da Ucrânia e aí já não conseguiu ajudar o Irã como queria. Então, o Irã ficou meio que isolado. Quem tinha interesse em atacar o Irã não era só Israel, era os Estados Unidos. Porque o Irã, né, inclusive foi a minha tese de TCC na faculdade, ele tem muitas bases nucleares. Muitas. Sim. Elas estavam em andamento na realidade, né? Porque existe o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear. É um tratado que todos os países do mundo praticamente assinaram, né? Que é o seguinte, a gente não vai ter armas nucleares e se tiver, vão ser todas devidamente registradas pelo TNP e a Organização das Nações Unidas sabe. Então, por exemplo, todas as armas nucleares no mundo hoje, elas são devidamente registradas, rastreáveis, e a ONU sabe onde está cada arma nuclear, porque a gente está falando de uma arma nuclear. Imagina se um grupo terrorista, por exemplo, rouba. Por exemplo, no Paquistão, essas bombas ficam andando de caminhão. Elas não ficam paradas em lugar nenhum. Elas ficam circulando o país todo, porque o Paquistão tem muitos grupos segmentários. Então, a qualquer momento, um grupo desse pode invadir uma base e roubar. E pega uma arma nuclear. Uma coisa é você ter um grupo com fuzis, outra coisa é ter um grupo com uma arma nuclear. Aí isso já desestabiliza o mundo todo, né? Então os Estados Unidos tinham medo do Irã, porque o Irã estava finalizando suas armas nucleares, né? E aí o Irã pode ameaçar. Os Estados Unidos pode ameaçar qualquer país do mundo. E o Irã é uma teocracia. Sim. As pessoas que estão nos ouvindo têm que entender isso, pessoal. O que é teocracia? Não é um Estado que respeita direitos humanos, que respeita as liberdades individuais. O Irã é um Estado que tem a religião acima de tudo. Que seria? Que a religião é o islamismo. Exato. Só que não é só um islamismo, é um islamismo radical. Bem radical mesmo, né? Que cria, inclusive, o famoso jihad, né? Exato, a jihad que é a guerra santa, né? Sim. É válido dizer isso porque o islamismo em si é só uma religião. Eu conheço muitos muçulmanos. O islamismo, os muçulmanos não são ruins. Sim, exatamente. Eles, inclusive, tiveram grandes contribuições na humanidade, na medicina. Eu conheço muitos muçulmanos. Quando você vai para Israel, tem uma comunidade maravilhosa lá, né? Só que o islamismo radical, aí ele é um problema. Exato. Né? Porque aí ele já vê você como um herege. Aí você não é mais uma pessoa, você é um herege e um inimigo. Entendeu? Então, os Estados Unidos queriam tirar as armas nucleares do Irã. E aproveitou que Israel já estava em conflito ali com o Hamas em Gaza, com o Hezbollah no sul do Líbano, né? E com os Houthis no Iêmen, que o Irã estava financiando esse pessoal, e os Estados Unidos disse, vamos nos juntar e já vamos aproveitar e atacar ele agora, porque já tem uma janela. Uma coisa é você ataca o Irã de repente, outra coisa é você ataca o Irã com o pretexto de que o Irã está apoiando esses grupos terroristas. Aí você tem uma oportunidade, né? Inclusive, muita gente confunde o Hamas com o governo iraniano, né? Sim, muita gente confunde. O Hamas tem todo o apoio do Irã. Né? Hoje não tanto porque o Irã também está enrolado, né? Sim. O Irã se enrolou muito. Mas quem financiou o Hezbollah no Líbano, quem financiou, né, o Hamas em Gaza, quem financiou os Houthis no Iêmen, e até o Estado Islâmico, né, no começo, antes dos Estados Unidos quase que erradicar o Estado Islâmico ali, é o Irã. Inclusive a gente tinha, pessoal, documentado, né, do Nasrallah, que ele foi morto, inclusive, nessa guerra agora com Israel, né? O Nasrallah era o líder do Hezbollah. O Hezbollah é um partido radical terrorista no Líbano. Inclusive, é um partido que praticamente domina o governo do Líbano. O exército do Líbano não consegue, né, bater de frente com o Hezbollah. O Nasrallah agradeceu publicamente o Irã e disse que não existiria Hezbollah sem o Irã.
Então o Irã, ele é o cacife, ele é que ele banca todo mundo ali naquela região. Só que o Irã não produz praticamente nada. Né? O Irã produz o quê? Petróleo. Por isso que o Estreito de Hormuz entrou tanto nessa discussão, né? E aí entra aqui também, né? Como é que está afetando essa guerra? Está afetando aqui a nossa região, porque hoje a gente está vendo até um avanço na tecnologia do milho, né? Temos aí o etanol de milho, que já está até avançado por causa dessa guerra, está também estando mais em evidência. Como é que está atingindo nossa região essa guerra? Ó, a guerra ela é muito complicada, pessoal, porque o que muitas pessoas não entendem é a guerra ela acontece em outro hemisfério do mundo, mas ao mesmo tempo ela atinge todas as regiões do mundo. Por quê? Quando a gente fala de guerra, a gente está falando de recurso, então é muito dinheiro que é empreendido, vidas humanas que são perdidas, né? Os desastres trágicos e terríveis que a gente vê, mas para além disso, a gente entra no que nas relações internacionais a gente fala de cadeia de produção. Então, o que acontece? Você tem lá, por exemplo, um produto na prateleira do mercado. Aquele produto não chegou, né, milagrosamente ali, magicamente ali. Tem toda uma cadeia de transporte, de produção. Por trás da cadeia de produção tem a cadeia de combustível, né, matriz energética, que é o que se discute muito hoje, né? Eu me lembro que quando eu estava ali saindo já da faculdade, essa era a principal discussão, que o mundo vai precisar passar por uma mudança na matriz energética, né? Porque você tem hoje o combustível fóssil, que é o petróleo, além dele ser terrível no seguinte sentido de ele trazer muitas consequências ambientais, ele é um combustível que está nas mãos, né, praticamente todo ele está nas mãos de um grupo de pessoas, que são hoje, né, os países do Oriente Médio. Arábia Saudita, o Catar, o Bahrein, esses são os países que dominam esse combustível. Então o que acontece, por exemplo, se o Brasil tiver uma discordância diplomática com a Arábia Saudita, por exemplo? Esses caras vão colocar o preço do petróleo lá em cima e a gente tem que achar um caminho. Então, assim, os países do mundo hoje, a Europa está fazendo muito isso. Você vê que a Europa hoje ela quer energia renovável. Isso é nada, não é porque ela ama o mundo e quer um mundo melhor pra gente, né? Na verdade, é porque ela não quer ser dependente desses caras. Porque eles estão com o petróleo na mão. Então, como que afeta a nossa região? Bom, afeta em tudo. Os preços vão subir, porque o combustível vai ficar muito mais caro. Porque o Estreito de Hormuz ali são milhões e milhões e milhões de barris de petróleo por dia. O Irã ele aumenta esse preço. Então, mas a exportação do que o Brasil pode fazer do etanol de milho não pode ajudar também na diminuição desses valores? Ajuda, né? Mas eu diria que não é o suficiente, né? As pessoas vão sentir. Isso, na verdade, foi uma forma... O Brasil já deveria estar fazendo isso. Isso é um fato que a gente tem que falar, né? É que o Brasil ele é um país que ele faz assim, né? Ele não quer, como se diz, ele não quer tratar o problema antes. Ele quer, depois que ele está doente, ele quer usar os medicamentos, né? Então, assim, o Brasil ele sempre deixa para colocar as inovações e as revoluções que ele tem que fazer quando o problema já existe. Mas isso é um debate, né, que está desde a década de 90 já. Que falava-se que o etanol de milho, né, ele tinha que haver um investimento maior nisso, que o Brasil tinha que se tornar mais autossuficiente, né? E isso é uma realidade, pessoal. Hoje em dia, a gente sabe que a questão de combustível, ela é terrível. A gente viu isso ali na Rússia, né? A Ucrânia atacou as reservas de combustível do Putin. Hoje chegou um ponto que as pessoas não têm combustível para andar na rua. Não tem como ir trabalhar. Então imagina que o Brasil ele tem capacidade para isso, e ele tem que procurar essa forma de ser autossuficiente. Mas como deixou muito para agora, não vai, vamos dizer assim, solucionar o problema mesmo. Mas mantendo a gente informado, Jonas, sobre essas questões, vamos voltar aqui contigo, né? Claro. Tem fim? Olha, eu acho que sim, né? Eu acho que sim. A expectativa é boa. Eu acho que sim. Eu acredito. As negociações estão sendo feitas. Estão caminhando bem até, né? Dá para dizer na medida do possível. Por causa dos Estados Unidos, né? Estados Unidos. Estados Unidos é muito forte na negociação. Na jogada, né? Aí a coisa anda muito rápido. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Obrigado.